Papai, nós nos colocamos diante do Senhor e nós te pedimos, papai, que a tua palavra venha de encontro aos nossos anseios, que ela venha nos impactar, que ela venha nos transformar, que ela venha nos libertar, em nome de Jesus, que possamos entendê-la, que o teu Espírito Santo encontre em cada coração terra fértil, para que essa semente possa florescer e dar muitos frutos para o louvor e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos compartilhar a passagem que está em Lucas 7, do 11 ao 17. Eu vou pedir o pessoal para ligar só essa luz aqui da frente, ó, que aí o pessoal que está na frente aqui consegue ler a Bíblia, senão eles não vão conseguir ler. Vocês podem acender aqui na frente. Lucas 7, de 11 a 17. Essa passagem é uma passagem tremenda, que impacta o nosso coração e é o primeiro milagre do Senhor Jesus desse tipo. Foi o primeiro. Então, amém? Quem encontrou? Diga amém. Glória a Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Aleluia! Podem sentar, queridos. Queridos, esse episódio acontece no dia seguinte, após Jesus ter curado o servo do centurião. Eu creio que vocês lembram disso, o servo do centurião de Cafarnaum. Aqui nós podemos identificar dois grupos. O grupo que acompanhava Jesus e o grupo que acompanhava a viúva. O grupo da vida e o grupo da morte. Vemos aqui dois filhos únicos. Jesus, unigênito do Pai, destinado a morrer. E o filho único da viúva, morto, destinado a viver. E em um determinado momento, na história dessa multidão, na história dessas duas pessoas, né, da viúva, do rapaz, na história de Jesus, dos seus discípulos, em um determinado momento desta história, eles se encontram. A multidão da vida com a multidão da morte. Eles se encontram e tudo muda. E é sobre isso que nós vamos estar falando neste momento, que nós vamos estar compartilhando sobre a multidão da morte e sobre a multidão da vida. No versículo 13, diz o seguinte: vendo-a, o Senhor se compadeceu-se dela e lhe disse: não chores. Não chores. Queridos, nós podemos ver aqui o Senhor Jesus enxergando no meio de uma multidão a dor de uma mulher. No meio, na realidade, de duas multidões, e de uma multidão onde havia sofrimento, onde havia choro, ele identifica a dor de uma mulher. E eu quero dizer algo para você. No meio dos seus conflitos, no meio das suas aflições, você pode estar no meio da multidão, mas Jesus olha para você e ele te vê. E aqui, queridos, nós vamos identificar 3 situações muito dolorosas. A primeira situação é a morte de um jovem.
Isto é uma grande tragédia. Quando um jovem morre, é uma grande tragédia. Mas a morte, o segundo ponto aqui, a morte de um filho único é uma tragédia ainda maior. E a morte de um filho único, de uma viúva, esse é o ponto culminante dessa tragédia. E eu quero, queridos, que vocês voltem comigo no passado. Porque muitas vezes nós não entendemos. Nós entendemos a dor, entendemos que é uma tragédia, que é difícil, a morte de um filho único. Mas entendam que naquela época, a mulher, ela não tinha a independência que tem hoje. A mulher, ela não tinha o seu sustento, ela não trabalhava. Ela precisava do filho ou do marido. E aqui nós vemos uma mulher que era viúva já. E ela perde o seu filho. A viúva, ela saiu para enterrar seu único filho, deixando para trás a esperança. E pela frente, ela só vê uma única e exclusiva solidão. Uma tristeza, uma angústia, um aperto no coração. Ali, o esquife carregava não somente o corpo do seu filho, mas carregava o seu futuro. O mundo dela desabou. O mundo dela acabou. Não havia para ela mais esperança. Quantos de nós não já se encontrou numa situação assim? Onde nós paramos e pensamos, não tem mais solução para mim, não tem mais esperança, meu mundo acabou, meu chão acabou. Não existe mais. E é nesse momento que Jesus a distinguiu dos demais, que estão chorando, porque ali haviam outros chorando. Mas Jesus entende a dor daquela mulher. Ele sabe o que ela está sentindo. É uma dor avassaladora maior do que os que demais estão sentindo. É uma dor muito maior. Jesus, queridos, ainda hoje, Ele vê a sua dor. Ele vê a minha dor. Ele vê a nossa dor. Esteja onde você estiver. Você que está me ouvindo através das redes sociais. Eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei pelo que você está passando, mas eu quero te dizer que do mesmo jeito que ele viu aquela viúva no meio de uma multidão, onde muitos choravam, mas ele identificou que a dor dela era maior, ele a viu. E ele está vendo você também. Porque ele está aqui, ele permanece, ele é o mesmo. Essa viúva, queridos, ela não pede nada. E ela nem espera nada. Ela só está mergulhada na sua dor. Mas Jesus a enxerga no meio da multidão, onde só há morte. Ele vê a sua dor e se compadece dela. Em Jesus, eu quero que vocês prestem atenção. Ele está olhando para você agora. Esteja onde você estiver, eu quero frisar isso. Esteja com a aflição que você estiver, Ele está olhando para você. Ele te consola na sua dor. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele conhece a sua realidade e se identifica com o seu sofrimento. Como Ele se identificou com o sofrimento dela, Ele se identifica com o seu sofrimento. Queridos, um velório é um lugar de dor. É um lugar de choro. A morte traz sofrimento e traz dor. As lágrimas são esperadas em um momento de luto. Mas o Jesus que ordena, não chores, é o mesmo que tem poder para estancar as lágrimas. É o mesmo que tem poder para te ver e te enxergar onde você está. Seu poder não é apenas para consolar sua dor, mas também para colocar um ponto final na causa das suas lágrimas. Queridos, vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo que Jesus não é só para consolar?
Que Jesus, ele permanece aqui, ele não é aquele Cristo que está naquela cruz, mas que ele saiu da cruz e que ele reina, e que todo poder e autoridade está nele. E eu quero te pedir, querido, confie nele. Ele está cuidando de você, ele cuida de nós. No versículo 14, eu gostaria que lêssemos juntos. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Aleluia. Jesus chama o jovem, queridos, e dá uma ordem: levanta-te. Aquele que é a ressurreição e a vida tem poder sobre a morte. A morte não escuta. A morte, aliás, a morte escuta a sua voz. A morte escuta a voz de Cristo. Quando Jesus chega, a morte tem que sair. O mesmo Jesus que trouxe vida a esse jovem, ressuscitando, trará vida a todos os mortos no último dia. Aleluia! No último dia todos ressuscitarão. Jesus nos devolve, queridos, a esperança. Ele nos dá a esperança. No 15 diz: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. A vida entrou no jovem e ele se assentou. Quando a vida entra, não tem como a gente ficar prostrado. Não tem como a gente ficar se lamentando, murmurando, sofrendo, chorando, angustiado, não. Quando a vida entra, nós temos que nos levantar e erguer, e adorar e louvar. A morte foi vencida. O silêncio da morte foi vencido. Ele que estivera morto agora está falando, e Jesus o restituiu à sua mãe. A esperança voltou ao coração daquela mulher. O impossível, o irremediável aconteceu. Tornou-se realidade. O choro doído, sufocante, foi trocado pelo gozo, pela alegria indizível. Aleluia! Todo o sofrimento foi deixado para trás. Querido, é assim que Ele faz com você e comigo. Ei, se você está sofrendo, chorando, pensando que não há solução, Ele está falando com você. Ele está dizendo: deixe-me cuidar de você. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você não está sozinho, confia em mim. Descansa em mim. No versículo 16 e 17, Jesus é proclamado publicamente como profeta de Deus. No 16 diz: todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Diante desse magnífico milagre, o povo relembrou da palavra, da profecia de Moisés. Deus enviara um profeta semelhante a Moisés. Este seria o Messias de Deus. As obras de Jesus testificam quem Ele é. O poder de Jesus sobre a morte trouxe temor ao de Deus. As obras de Jesus testificam quem Ele é. O poder de Jesus sobre a morte trouxe temor ao povo na terra e promoveu a glória de Deus nos céus. Essa notícia maravilhosa, gloriosa, percorreu não apenas a Galileia, onde a cidade de Naim estava situada, mas chegou também às distâncias, a distantes regiões da Judéia, a vários locais. Eles compartilharam, eles falaram, eles não se calaram. Queridos, nesse episódio,
que acabamos de verificar, nós vemos 2 grupos de multidões. Um grupo liderado pela morte e o outro liderado pela vida. O grupo liderado pela morte precisa daqueles que levam a vida. Nós temos visto multidões que estão seguindo a morte, mas nós temos multidão que segue a vida. Em um determinado momento, esses grupos se encontraram. Se você está aqui hoje, é porque teve um encontro da morte com a vida na sua vida. Para cada um de nós tivemos um momento aonde nós pertencíamos, alguns de nós, ou a maioria de nós, pertencíamos ao grupo da morte. Mas nós tivemos um momento na nossa história, onde nós tivemos um encontro com o grupo da vida. Em um cenário doloroso, de desespero, a esperança brota, transformando esse cenário em exultante alegria. E é exatamente isso que nós veremos neste mês. Testemunhos do que Jesus continua realizando, transformando nos momentos dolorosos, exultante alegria. O Senhor Jesus continua fazendo isso nos nossos dias, porque Ele é o mesmo. E queridos, como eles fizeram, como eles levaram a notícia gloriosa, não apenas a Galileia, onde a cidade de Naim se situava, mas eles chegaram também às distantes regiões da Judeia, que assim como eles, você e eu, possamos levar não somente aqui em Pará de Minas, para Minas Gerais, para o Brasil e por onde o Senhor nos levar, as boas novas do Senhor Jesus, que Ele vive e que Ele continua realizando os grandes milagres que nós encontramos aqui na Bíblia. Ele continua fazendo em nós e através de nós, amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos, porque Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele não mudou. O homem muda, mas Jesus é imutável. O que Ele fez, Ele continua fazendo. E neste momento, eu quero convidar o irmão Adriano, junto com o Bira, para vir aqui em cima. O irmão Adriano, ele é da igreja Maranata e amigo do Bira há muitos anos, juntos. E o Bira testemunhou o início de todo o testemunho do nosso irmão. E eu gostaria que nós ficássemos de pé para orar pelo Adriano. O Adriano tem dado testemunho. Ele tem falado, não somente aqui em Pará de Minas, mas ele tem ido a todos os lugares. E eu acredito que vocês também vão falar desse testemunho, do testemunho de vocês, do testemunho que o pastor Kennedy deu hoje. Como médico, ele pôde falar de um testemunho tremendo. Então, queridos, é muito importante que nós falemos, que nós não guardemos para nós. As pessoas precisam saber que Jesus está vivo, que Jesus continua realizando as grandes obras que Ele realizou no passado, Ele continua realizando hoje. Vamos orar pelo Adriano. Eu vou pedir o Bira para orar por ele, para abençoar a vida dele. Aleluias. Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos estender as mãos aqui e orar pelo nosso irmão Adriano, que para nós é uma alegria recebê-lo aqui na igreja, na casa do Senhor. Aleluias. Pai querido, adoramos, bendizemos o Teu nome. Adoramos porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. Adoramos porque o Senhor tem sido o mesmo Deus do passado. Aquilo que a Tua serva pregou aqui nesta noite, o mesmo Deus que operou na vida daquele jovem, sabemos, ó Deus, que o Senhor tem operado nos dias de hoje. E não é diferente sobre a vida do nosso irmão aqui, Adriano. Obrigado a Deus porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas.
porque o Senhor deu uma nova oportunidade de vida para o teu filho, e ele está aqui testemunhando que o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor é o Deus que nós podemos realmente confiar. Agradecidos, Senhor, estamos pela vida do nosso irmão, mas também agradecidos estamos pelo Senhor, pelos feitos que o Senhor tem agido no nosso meio. Muito obrigado, ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem feito coisas extraordinárias no nosso meio. Às vezes, Senhor, a medicina, as pessoas não acreditam, mas nós podemos confiar e acreditar que o Senhor é o médico dos médicos, é o Deus verdadeiro a qual nós podemos confiar. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, por esta oportunidade, pela vida do teu servo. Ó Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Como a pastora mencionou, meu nome é Adriano, e eu já agradeço a oportunidade, é uma alegria estar com os irmãos. É um povo de Deus bonito, viu, pastor? Já senti grandemente a presença de Deus aqui. E eu vim contar a minha história, o meu milagre. Eu espero que a minha história venha trazer ao coração dos irmãos esperança, que os irmãos possam a crer mais, sair daqui com a fé fortalecida. Eu falo que a minha história não é minha, é da igreja. A minha história é de um povo que está marcado para subir para a eternidade. Amém? Glória a Jesus. Antes de começar a minha história, quero só mencionar uma passagem que ela mexe muito comigo e identifica com a minha história. É quando o cego de Jericó estava no caminho e começou, num desespero, gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele homem estava no desespero e não parava de gritar. Mesmo os discípulos repreendendo, ele continuava a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus foi até ele e perguntou: o que queres de mim? E o cego falou: eu quero ver. Jesus falou, curou, falou: isso, a sua fé te salvou. Aquele cego pode enxergar. Glória a Jesus. Amém? Irmãos, dia 8 de setembro, eu sofri um acidente de carro, e eu vim fraturar o pescoço. Eu quebrei o pescoço. Não sei se tem médico aqui. Essa fratura é só um milagre mesmo para estar sobrevivendo. E se sobreviver, é tetraplégico, não anda mais, é tetraplégico. Então é só por um milagre. E eu vim no dia 8 de setembro, vai fazer 1 ano e 4 meses só, é recente. Era 9 horas da manhã, eu vim, o meu acidente foi aqui, indo para Garatinga, e eu acidentei, né? Até o irmão Geraldo Bira, que orou comigo, ele estava presente no hospital quando eu cheguei. Ele foi o primeiro, né, a chegar lá. O interessante, irmãos, que isso foi na terça. Na segunda era feriado. Eu tive um sonho muito rápido, onde eu estava no hospital de bermuda, com as listrinhas, olhando para o teto. O teto era até igual esse, branco. Eu acordei, eu estava muito cansado de trabalho. Eu orei rapidamente, falei: Senhor, tem misericórdia, dá livramento. E dormi novamente. E 9 horas da manhã,
eu acidentei. O mais interessante é o agir de Deus na minha vida a partir daquele acidente. Eu acordei dentro da ambulância. Quando eu acordei, a minha mente estava transformada. Eu nem me reconhecia, tanto forte que eu estava. Eu já não mexia nada, só conversava. Naquele momento eu não entendia por que aquela minha mente estava tão forte. Mal sabia o que eu ia passar, tanto sofrimento. Interessante que no caminho Deus começou a trabalhar. Os bombeiros, pegou meu telefone. Você quer que liga para quem? Falei, liga para os meus funcionários. Não quis ligar lá para minha casa. Aí acabou que o Bira estava na minha empresa e desceu. No caminho, olha como é que o agir de Deus para com o seu povo. Meu telefone toca, o bombeiro pergunta: você quer que atende? Eu falei: quem é? Felipe Fred, que os irmãos devem conhecer, é filho do Dr. Silvumar. É amigo meu, eu estava indo para a fazenda dele depois do acidente. Eu ia passar em Garatinga primeiro, depois eu ia na fazenda deles. Eu falei: não, pelo amor de Deus, atende esse telefone aí. Aí ele perguntou: Adriano, você vai vir na fazenda? Os bombeiros pôs o telefone no ouvido. Eu falei: não, Felipe, eu estou muito ruim. Perguntei se seu pai está no hospital. Ele falou: não, eu ligo para ele aqui agora. E ele ligou, o doutor Silvão já estava me esperando. Já fui direto para a máquina de ressonância. E ali viu que eu fraturei. A minha fratura foi a C4 e a C5. Eu falei: Adriano, quanto mais rápido você operar, mais chance você tem. Só que eu já sabia que eu tinha quebrado o pescoço, que era muito difícil. Aí olha, interessante, a menina que faz transferência, trabalhei há 15 anos atrás. Quando ela me viu, a primeira coisa que ela falou: você dá trabalho demais, Adriano. Porque quando eu trabalhei com ela, eu vivia caindo de moto. Olha você vê, e ela moveu o coração dela. Eu, com 4 horas que eu fiquei aqui, eu já fui para Divinópolis. Aí eu cheguei em Divinópolis, novamente tive o agir de Deus. Foi o ex-prefeito aqui, o doutor Silvumar de novo, foi lá para conversar com os médicos, tentar ajudar, porque eles não queriam operar, por causa da gravidade. Aí eu consegui operar, só que eu tive que ficar 24 horas. Se eu não morresse, por causa da minha lesão era muito grave, podia morrer a qualquer hora. Se eu não morresse, eles iam fazer a cirurgia. Então, chamaram meu pai e a minha mãe para assinar o documento, que eu só tinha 20% de chance naquela cirurgia, e que ia colocar 8 pinos, 8 parafusos no meu pescoço, que era para assinar, vinha os familiares para despedir, porque minha chance era mínima. Eu estou contando porque eu fiquei sabendo depois, tá, irmãos? Eu lembro que quando eu passei na máquina, eu vi um monte de gente, pai, esse povo tá tudo em mesmo. Mal sabia que estava lá para despedir. Então fez a cirurgia, eu acordei para a glória de Deus, e aí veio o sofrimento. Depois da cirurgia sofri muito com dores. Fiquei 10 dias sem dormir, só dor, 24 horas. Pedia morfina, eles não davam. E fui transferido para um hospital de recuperação lá em Bambuí. Eu cheguei lá, era 11 horas da noite. Como lá é afastado da cidade, numa estrada de terra, o trem sacudia, dor. Eu olhava assim, eu ficava só com a cabeça para cima, né? Que eu não mexia. E eu falei: meu Deus, eu estou indo para o Batedor, porque um hospital no meio do mato, estrada de terra, uns 20 quilômetros. Eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Mal sabia o que Deus ia fazer naquele lugar. Então, às vezes, a gente acha que está em situações, né? Mas o que Deus tem para nós totalmente diferente. O projeto dele, a nossos olhos, pode estar ruim, mas o cuidado de Deus com o seu povo, ele nos surpreende. Então cheguei naquele hospital de Bambuí, comecei a fazer
né, os tratamentos, fisioterapia. E com 10 dias, e outra coisa, irmãos, você, por mais doloroso que estava, mais dor que estava, e assim, eu custei pôr minha empresa hoje do jeito que ela está, minha casa já terminando, e assim, porque eu estava tetraplégico, meu laudo era tetraplégico, foi tirado tudo de mim. O que ia adiantar minha empresa tetraplégico, minha casa, meu sonho de casar? Então tirou tudo, mas ninguém ouvia da minha boca murmuração, tristeza. Eu continuava a glorificar o nome do Senhor. E ali eu lembro que eu escutei, que era cheio de paciente, mais de 60. Eu escutei um acompanhante falando: "Não, rapaz, novo naquela situação, nunca mais vai andar." Eu escutei. Eu lá no meu coração falei assim: "Ô Senhor, mas eu ainda tenho boca para te glorificar." E naquela noite o Senhor me visitou em sonho. Eu fui lá no céu. O céu estava vazio, num silêncio, e só existia no céu uma árvore. E ela estava da mesma situação, não mexia nada. E Deus estava num céu acima de mim. E Deus conversava comigo em pensamento. Deus falou comigo: "Meu filho, pergunta o que você quiser agora e eu vou te conceder." Eu podia pedir dinheiro, me cura, casamento, porquê do acidente, qualquer coisa Ele me conceder. E eu fui e falei: "Não, Senhor, o seu silêncio me basta, eu não preciso saber de nada." E Deus então pegou e soprou aquela árvore, ela veio e sacudiu toda, mexeu toda, e Ele falou: "Meu filho, a sua recuperação será dessa forma." E eu acordei, né, todo feliz. As enfermeiras: "Ô Adriano, o que você está feliz hoje?" Eu falei: "Não, o meu Deus falou que eu vou andar." E ali eu comecei, né, eu acreditei, porque eu acredito naquilo que Deus fala comigo. Só que o meu homem, eu falei: "Não, daqui 2 anos eu vou estar bom." Para surpresa de todo aquele hospital, a minha, eu com 2 semanas, o meu fisioterapeuta foi brincar comigo, tirou da cadeira, pegou por baixo do braço e levantou para pôr na cama e falou: "Adriano, vamos andar hoje?" Eu falei: "Demorou, eu estava brincando também." E ali eu dei alguns passos no meio daquele salão, onde que todo mundo olhou e começou a gritar, aplaudir, porque um vive com o outro, é um ambiente que um apoia o outro. E ali Deus começou a fazer a obra na minha vida. E o mais interessante, Deus me usou tanto naquele lugar. Eu orava cedo, eu orava na hora do almoço. As pessoas iam no meu leito, enfermeiro, paciente, ia pedir oração, ali eu pregava. E quanto mais eu trabalhava para o Senhor, mais Ele me curava. E eu com 3 meses, eu fiquei 3 meses naquele hospital. Eu saí de lá andando, sem muleta, sem andador, para a glória de Deus. Aleluias, glória a Jesus. Mas o milagre ainda não acabou. Esse braço esquerdo foi o que mais teve sequela. Ele não mexia nada e era dor 24 horas. Eu andava, mas o braço ainda. O meu médico mesmo que operou, o neuro de Divinópolis, ele optou em fazer uma cirurgia. Ele ia pegar o nervo em cima e ligar no meio, para mim conseguir ajudar alguma coisa. Não era 100% também não. Só que eu queria fazer pelo SUS, para ajudar essas coisas. E quando veio a pandemia, estava adiando. Aí passou 6 meses que eu já tinha feito a cirurgia no pescoço.
me ligou, Adriano, só particular. Eu falei, quanto que é? 14 mil. Então vamos fazer, né? Só que o meu medo era o seguinte, não era por causa de perder o dinheiro, porque a cirurgia poderia dar certo, piorar ou não acontecer nada. Eu ia perder meu dinheiro. Aí eu fui na igreja no domingo, sem ninguém saber. Eu orei ao Senhor. Falei, Senhor, eu queria um sonho. Me dá um sonho. Se você me mostrar eu operando, é um sinal que eu posso marcar a cirurgia com ele. Irmãos, Deus é tão fiel e zeloso com seu povo, que naquela mesma noite, Ele me visitou em sonho. Eu estava no sonho, eu estava no hospital, e um médico me operava. Eu não via o rosto daquele médico, só que ele me operava no nervo entre as coxas, debaixo das coxas. E eu sou muito teimoso, até no sonho. E eu fiquei, o doutor, é o braço. Ele falou, não, Adriano, eu preciso pegar o nervo aqui. E eu fiquei a cirurgia inteira discutindo com ele, que eu queria saber do braço, que estava operando o nervo nas coxas. E aquele médico acabou a cirurgia, foi embora, e eu fui atrás. E aquele médico pegou, entrou numa porta antiga e redonda e fechou. E eu querendo saber do braço, né? Peguei, abri a porta, aquele médico pegou e falou, não entra não. E eu fiquei com a porta aberta, no marco ali. Quando eu olhei para dentro, era o meu sepulcro. Como era um sepulcro antigo, igual na época de Jesus, tinha uma pedra, que é onde meu corpo ia estar. Então, se eu entrasse, era a minha morte, era o meu tempo, porque aqui, irmãos, há um tempo para cada um. Uns vai com 10, uns 30 ou 80, cada um tem um tempo aqui, chamado morte. E quando eu olhei para dentro do sepulcro, tinha duas portas, a do céu e a do inferno. E aquele médico estava segurando a porta do céu. E quando eu olhei dentro do olho dele, eu pude reconhecê-lo. Era o próprio Senhor Jesus em forma humana. E ele falou, ele estava bravo, tá? Meu filho, eu tenho a cirurgia no pescoço, né? Ele falou, meu filho, eu estava na sua cirurgia, que é essa do meu pescoço. Meu filho, eu fiz a sua cirurgia. Aí do lado da porta tinha duas marcas. Foi, meu filho, tinha o número 6 e o número 7. Foi, meu filho, ele pôs o dedo no número 7 e falou, meu filho, eu te operei com essa marca. Irmãos, não tem como explicar. A sensação ali era tão boa. Eu falei para ele, Senhor, deixa eu subir, porque já estava subindo para a eternidade. Eu já não queria. Ele falou, não, meu filho, se você entrar, você vai deitar, dormir e esperar a minha volta. Aí eu fiquei olhando para ele, e ele falou, o que você decide? Você vai entrar ou vai ficar? O olhar do Senhor, Ele me pedia algo, e eu sabia. Eu nem sabia, naquela proporção do acidente, que eu estaria andando nas igrejas, testemunhando, falando, onde que eu vou, quantas vidas já ouviu esse testemunho, nem imaginava. Mas aquele dia, o olhar do Senhor Jesus foi esse. Se o meu testemunho poder animar uma vida, vai valer a pena eu ter ficado. E eu decidi ficar, porque se eu entrasse e dormir, a minha salvação era garantida, eu tinha certeza disso. E para a glória de Deus, né, eu acordei. Um sonho desse, vamos operar, né? Já liguei pro doutor, ô doutor,
eu vou marcar a cirurgia. Mas você não quer ver meu braço primeiro não? Porque deu uma melhorada, tem muito tempo que você não olha. Eu falei, quero, Adriano, vem quinta-feira. Irmãos, eu fui ter o discernimento do sonho na quinta-feira. O sonho eu tive no domingo. Quando o médico viu a minha mão, a alegria dele, não, Adriano, sua mão melhorou demais. O Espírito Santo me visitava na hora. Meu filho, o 7 fala da perfeição. Eu sou perfeito naquilo que eu faço. Aquilo que eu ponho a mão, aquilo que eu falo, não volta atrás. Não vai ser necessário fazer essa cirurgia, porque eu fiz a cirurgia. Pode demorar, né? Mas ele ligou cada nervinho no lugar. Ele é perfeito naquilo que faz. Se ele prometeu, vai cumprir. Estou aqui caminhando, andando. Com 7 meses eu já estava dirigindo, irmãos, para cima e para baixo, para a glória do Senhor Jesus. O médico pegou. Nós vamos adiar 3 meses, Adriano, para ver se nós vamos adiar. Passou os 3 meses, voltei novamente nele. Ele falou: não vai ser preciso, Adriano, fazer a cirurgia. Cumpriu novamente aquilo que o Senhor falou. O 7 fala da perfeição. Meu testemunho é tão perfeito para que nenhum homem questiona. Não sei se no começo os irmãos lembram. Quando chamou o meu pai, minha mãe, falou: nós vamos colocar 8 parafusos no seu filho e ele tem só 20%. Sabe quantos parafusos eu tenho? 7. Ele me operou qual número? 7. Aí, quando eu voltei, né, o médico, cheguei para conversar, falou: não, Adriano, não vai operar mais. Falou: doutor, agora eu quero te fazer uma pergunta. Porque eu já sei, eu sei que é espiritual, e eu vou te contar. Por que você falou que ia colocar 8 parafusos e só colocou 7? Ele falou: Adriano, tinha um lado que estava tão quebrado, que não pegou parafuso. E eu comecei a rir. E ele falou: por que você está rindo? Agora eu vou te contar. Contei toda a história. Chorou o médico, gente, e falou comigo: Adriano, eu tenho que mudar muita coisa na minha vida. Aquele médico reconheceu o poder de Deus, viu. Semana retrasada eu voltei nele, porque em 3 meses tem uma rotina, virou um casamento agora, né? Ele falou: Adriano, o seu caso é um caso raro que eu tenho, mas o meu caso é porque o Senhor pôs a mão. Se eu estou aqui glorificando, contando testemunho, é porque o Senhor esteve comigo, não me abandonou. E a pergunta é: como Jesus fez com aquele cego de Jericó, o que queres que eu faça? Irmãos, o milagre daquele cego era poder, né, enxergar. E o seu? O seu pode ser na sua empresa, no seu lar, no seu casamento, um filho, uma filha. Todos, eu creio aqui, que tem um milagre. Precisa de um milagre. Mas quando a dúvida, sabe o que é? Olha o mistério. Jesus lançou a palavra e ele creu. Irmãos, só podemos alcançar o milagre quando a palavra da salvação nos alcança. Aí podemos enxergar o milagre. Se você precisa de um milagre, eu creio que Jesus está todo dia aqui perguntando a mesma pergunta: o que queres que eu te faça? O Deus que nós servimos, Ele tem mais carinho por mim? Não, Ele é o mesmo. Olha, o meu testemunho, ele aponta o ensinamento. Como que as pessoas não recebem o milagre? Porque duvida da palavra que foi lançada. Eu hora nenhuma duvidei. Eu já estava fazendo plano: eu vou jogar no Galo, vou jogar a bola. Eu já estava fazendo plano: vou casar. O mundo, o adversário, ele vai colocar dúvida para você não receber o seu milagre.
meus familiares estavam indo lá em casa, não, nós temos que fazer rampa, nós temos que fazer aquilo. Eu não, não, vou comprar um carro novo, porque eu vou dirigir. Olha, já está terminando. O meu milagre também aponta um alerta. Olha, quando Jesus mostrou o sepulcro, ele estava à porta, né? O que a Bíblia fala quando o Senhor vai recolher a igreja, o arrebatamento? Os mortos, o Senhor vai ressuscitar os mortos primeiro. Então o Senhor estava à porta, está para fazer esse milagre, hein? Ressuscitar os mortos e a igreja subir. Então o primeiro ato é ressuscitar os mortos, depois nós vamos estar subindo. Irmãos, a outra coisa, o que eu mais tenho ouvido desde a minha conversão é uma preocupação com a morte. Vocês já notaram? Que nós vamos vencer a morte, é uma briga com a morte. Irmãos, nós já somos vencedores, porque Jesus venceu a morte. Sabe por quê que a morte já não importa? Olha para você ver, um povo não vai conhecer ela. Olha como é que é forte. Então, vamos a oportunidade da nossa vida aqui é para o que o Senhor fez ao vencer a morte, é de nos dar a oportunidade de nos livrar da condenação eterna, para nós termos a eternidade. O nosso tempo é agora. Amanhã não pode mais ter tempo. Então, o seu tempo é agora. Se você tem alguma mágoa, perdoa, porque amanhã, olha, eu poderia ter morrido naquele acidente. Então, se você tem uma mágoa com uma pessoa, esquece isso, perdoa. Irmãos, olha que lugar mais lindo. Eu senti uma presença tão bom aqui no louvor, na palavra. A oportunidade, o nosso tempo. Olha, se tem, eu creio que 150 pessoas. Se 150 pessoas já trabalham, se nós esforçar um pouquinho para ajudar os seus pastores, os obreiros, um pouquinho, 150 passa para 300. Olha que esforço. Não vamos perder nosso tempo, não. Vamos trabalhar para o Senhor. E não tem dúvida no seu milagre. Assim como o Senhor operou no meu milagre, eu creio que Ele pode operar no seu. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Então vamos voltar. É assim, é só pegar o outro microfone. Mas, gente, é algo que eu estava comentando com o Kennedy, que é algo tão tremendo. Muitos de vocês já ouviram o meu testemunho, que eu não vou contar aqui agora, mas na época, os médicos chegaram para mim, eu tinha 3 hérnias de disco na região cervical. E eles falaram que não tinha como fazer a cirurgia, porque eu ia precisar de colocar vários parafusos próximos, porque estava perto, então não tinha jeito. Se eles fizessem a cirurgia, eu ia ficar tetraplégica. Então a solução da medicina era eu sofrer de dor o resto da vida. Era eu não poder fazer nada, eu não estaria aqui. O meu esposo sabe, nós temos fotos, eu não mexia. Era ele que lavava meu cabelo, eu não tinha força para nada. Era uma dor insuportável. Então imagina, eram 3. Eu não podia pela medicina fazer cirurgia. Agora ele, olha lá, foram 7 parafusos na região cervical, gente. Para mim não havia condição nenhuma de fazer, porque eu poderia ficar tetraplégica. E ele está aqui. Na realidade, nós dois somos milagres. Eu sou um milagre, porque era para eu estar sentindo dor. Meu marido está aqui, né? Os médicos falam isso. Era para eu estar sentindo dor 24 horas,
Porque aqui nós tiramos as radiografias, fizemos a ressonância magnética, né? E continua tudo do mesmo jeito. Então era para estar sentindo as mesmas dores que eu sentia no passado. Então era impossível de eu estar aqui. Mas na época eu fazia como ele. Eu falava assim, eu quero ver meus filhos casando, eu quero ver meus filhos trabalhando, eu quero arrumar a cama, eu quero fazer as coisas, e eu estou aqui. Então o milagre do Senhor é para todos nós. É como o Adriano disse, aquilo que parece impossível aos olhos humanos não é impossível para Deus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor, queridos, porque Ele merece. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Queridos, como o Adriano falou, se você foi impactado pelo testemunho, pela palavra, não deixa de convidar seus vizinhos, seus amigos, sabe? Compartilhe, fale. Durante todo esse mês nós estaremos trazendo pessoas para testemunhar. Mas eu creio que vai nos fortalecer e nós precisamos disso, mas é uma oportunidade da gente trazer aqueles que ainda não conhecem esse Jesus, que continua fazendo as mesmas coisas que Ele fez há 2000 anos atrás, amém? Obrigada, viu, Adriano? Que Deus te abençoe. Queridos, nós vamos ceiar agora. Mas antes da gente ceiar, eu gostaria de convidar a todos vocês que estão enfrentando alguma situação de desafio, alguma luta, algo que você acha que é difícil, que é impossível, eu gostaria de te convidar para vir aqui à frente. Quando nós chamamos você para vir à frente e você dá esse passo de fé, é um passo de fé. É você acreditar nos Deus do impossível. Então eu gostaria de pedir que todos ficassem de pé, para que aqueles que realmente sentem necessidade, quando você fala assim, olha, eu vou, você está dizendo não é para mim, não é para nós, porque nenhum de nós temos poder, o nosso poder está em Cristo, de todos nós. Mas a palavra de Deus diz que na união, na congregação, Deus libera a sua bênção. Então para você, e eu gostaria inclusive de convidar os pastores, convidar os líderes de ministério, que sente, que tem o dom para orar por cura, por trazer uma palavra para esses irmãos, uma palavra de conhecimento, que possam vir à frente aqui também para estar orando por vocês. Então eu gostaria de chamar os pastores que estivessem aqui à frente, gostaria de chamar os irmãos, né, os líderes de ministério que têm esse chamado também para poder estar orando. E você que sente, que precisa, que quer, eles vão estar orando e nós, toda a igreja juntos, vamos estar intercedendo por vocês. Então eu gostaria que vocês ficassem, os pastores, os líderes aqui assim, ó. Isso, para que as pessoas pudessem vir até vocês, tá? Então vocês vão chegar até um deles e nós vamos estar em oração, enquanto o ministério de louvor, enquanto o Niltinho, né, está ali intercedendo. Que vocês possam, queridos, creia que Jesus está aqui. Então, queridos, vá, se movimente, vai até um dos pastores, até um dos líderes, esteja ali. Isso, sabe? Aleluia, aleluia. Oh, chorerei que bacere, canta. Você que está aí, esteja orando, estenda suas mãos, ore pelos irmãos. Você que está em casa, se coloque aí também. Clame ao Senhor, clame a Jesus, porque Ele está aqui, o poder dEle se move. Ele é um Deus que está em todos os lugares, porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Papai querido, abençoe os teus filhos, fortaleça os teus filhos, papai, fortaleça cada um deles, que eles possam sentir a tua mão sobre eles neste momento, papai. Que eles possam sentir o teu toque, Senhor. Como o Adriano pôde ouvir a tua voz, como o Adriano recebeu o seu toque. Que os teus filhos aqui presentes, aqueles que estão, papai, nas redes sociais, que estão nos ouvindo hoje, que estão nos ouvindo pós, Pai querido, toque em cada um deles. Envia teus anjos ministradores,
que haja cura, que haja libertação. Pai querido, aqueles que estão enfrentando problemas financeiros, que sejam sanados, papai, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, papai. Aqueles que estão enfrentando problema na família, nos relacionamentos, no casamento, com o filho, papai. Oh, papai, traz solução. Quebrante, Senhor. Que teus filhos sejam tocados pelo teu poder, pela tua graça, pela tua sabedoria, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, nós te pedimos isso. Fortaleça os teus filhos. Renove as tuas forças, papai. Em nome de Jesus. Aqueles que o pessoal já orou, voltem para os seus lugares. Aqueles que já receberam a oração, voltem para os seus lugares. Oh, papai, venha sobre os teus filhos. Venha sobre os teus filhos, papai. Oh, aleluia. Santo, 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 papai. Santo é o Senhor. Grande é o Senhor, papai. Bendito é o Senhor, papai. Papai, é um momento, Senhor, aonde os teus filhos se prostram diante do Senhor, aonde os teus filhos reconhecem a sua soberania, aonde os teus filhos reconhecem a tua grandeza, reconhece que só o Senhor pode, só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o único Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que faz nascer o sol. O Senhor é aquele que criou a lua, que criou as estrelas, que criou todo o universo e que faz tudo funcionar perfeitamente. Oh, aleluia, Senhor. O Senhor nos vê no meio da multidão. O Senhor vê cada filho, cada dor, cada lágrima no meio da multidão, papai. Nós somos únicos ao Senhor e nós pedimos, ó Pai, nós nos unimos aos teus filhos e intercedemos em favor dos teus filhos nesta noite, papai. Em nome de Jesus, traga, Senhor, traga alegria aos teus filhos, traga saúde aos teus filhos, papai. Em nome de Jesus, alegria, 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 Senhor. Paz, Pai, tire toda ansiedade, Senhor. Tira toda ansiedade dos teus filhos, ó Pai. Que eles possam confiar plenamente no Senhor, como o Senhor cuida dos pássaros. Que eles possam sentir cuidados pelo Senhor, papai. Fortaleça cada um deles, ó Pai, na tua força, papai. Na tua força, papai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Oh, Senhor. Oh, Jesus, nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Somos gratos ao Senhor, papai, por todas as bênçãos, por todas as dádivas, Pai. Nós somos gratos, papai, porque é o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos sustenta. Somos gratos ao Senhor porque é o Senhor que nos livra, o Senhor nos dá livramento. Aleluia. Oh, aleluia. Todos aqueles, ó Pai, por quem já oraram, voltem para os seus lugares. Em nome de Jesus, voltem para os seus lugares. Aleluia. Aleluia. Eu quero chamar os diáconos. Quero agradecer a todos vocês, os pastores, os líderes que estiveram orando. E eu tenho certeza do mover da graça de Deus nas nossas vidas. E nós vamos neste momento cear. E eu quero convidar vocês, todos vocês, que um dia foram batizados, que passaram pelas águas, a participar da ceia do Senhor conosco. Lá em Mateus 26, 26, o Senhor nos fala: podem servir a ceia. Enquanto o louvor vai estar ministrando, nós vamos servir a ceia. Teu sangue leva-me além, para todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue.
tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, 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 nada além do sangue, glória a Deus. Queridos, eu não sei se vocês estão sentindo esse momento glorioso, aonde nós sabemos que Jesus está aqui. Gente, nós somos privilegiados, nós somos um povo privilegiado, nós somos o povo da vida, nós somos o povo que conhecemos o nosso Senhor. Nós andamos com Ele, nós caminhamos com Ele, nós ouvimos a Sua voz, nós sabemos que Ele se preocupa conosco, queridos. Nós somos privilegiados, nós fazemos parte do reino, nós fazemos parte do reino de Deus, aleluia, glória a Deus. O Senhor em Mateus 26 diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Aleluia! Aleluia! O Senhor está nos esperando para que um dia, aquele grande dia, juntos todos nós, todos que fazemos parte, queridos, será uma multidão maravilhosa, adorando, louvando, juntamente com os anjos. O Senhor nos espera para esse momento. E até que então, até que chegue, possamos tomar o pão juntos e comer do pão.